Bom dia, galerinha! Terça-feira, aula de matemática, a gente vai iniciar fazendo a correção da semana passada, tá, gente? Vamos lá seguir o vídeo, depois tem conteúdo novo de matemática maravilhoso, ainda continuando com frações, tá? Segue lá a tela. Na primeira questão, ela pede para você observar o desenho aqui, tá? E responder as perguntas aqui em seguida. Em quantas partes o círculo foi dividido? Então, as partes, gente, são todas essas aqui, ó, tá? Então, foi em 8. Quantas foram marcadas? 4 foram marcadas. Qual é a fração que corresponde ao desenho? As que são pintadas, o número fica em cima, que é o numerador, e o total que foi repartido fica embaixo, que é o denominador. Então, 4/8. Qual é o número correspondente ao numerador? A tia acabou de responder, 4. E o número que corresponde ao denominador, lógico, quem está embaixo, 8. E você vai observar agora na segunda todos esses desenhos, tá? A tia vai só dizer, ó, a primeira, depois vocês vão conferir aí o restante. Então, quantas partes no todo esse desenho foi repartido? Ó, em 4 partes. Então, vou colocar aqui. E quantas foram retiradas ou pintadas? Apenas 1. Então, essa vai ser representada dessa forma, 1/4. E observa, pausa o vídeo para conferir as demais. Já na terceira, um probleminha, a Polícia Rodoviária Federal interditou 2/5 das faixas, aliás, perdão, já dei até a resposta. 2 das 5 faixas de um trecho da estrada devido a um acidente. Se tem 5 faixas e foi interditada 2, como é que fica representada a fração? 2/5. Não esquece de conferir. Já você vai observar aqui essa caixinha de laranja e dizer quantas laranjas tem na caixa. Foi contado, tem 15. Na B ele pede, né? Ele informa que Viviane usou 1/3 dessas 15 laranjas aí para fazer o suco. Quantas laranjas ela usou? Ela usou 5 laranjas. Tia, como é que a gente faz esse cálculo? A tia vai estar explicando depois num videozinho separado aí no grupo dos pais, tá? Para não deixar muito longo aqui o vídeo. Quantas laranjas sobraram? Sobraram 10 laranjas. Aqui o cálculo é o mesmo da anterior, tá? Ele pede para você observar, tem 20 aqui selos, aí você vai responder a questão. Nelson deu 1/4 de suas figurinhas para Tiago. Para Tiago, aliás. Quantas figurinhas ele deu para Tiago? Ele deu 5 figurinhas. Eu vou utilizar o mesmo método para não deixar o vídeo muito longo. A tia vai explicar no grupo lá, mandar um videozinho para vocês. Complete um outro vídeo, aliás. Complete com V para verdadeiro e F para falso. A sequência é essa: V, V, F, V, V. Você vai ter que observar isso aqui, tá, gente? Falando sobre as próprias, imprópria e aparente. E a tia deixou bem claro como a gente identifica no vídeo da aula passada. Já a segunda, você tem que observar todas essas frações e vai dizer quais são as frações que são próprias, as frações impróprias e as aparentes. Observa bem direitinho lá em cima. Na terceira, você vai escrever os números naturais representados pelas frações aparentes. Aí você vai colocar aqui os resultados aqui embaixo. Como é que você obteve isso? Fazendo a divisão. Vamos pegar aqui a letra E. 20 dividido por 5 é igual a 4. Aqui na quarta, você vai representar as frações aparentes apresentadas na figura abaixo. Então, aqui, ó, 6 do todo, 6 de 6. E observa as demais aí, pausa o vídeo para olhar se a sua está coerente. Quinta, vamos completar o quadro aqui abaixo. Aqui do lado nós temos as figuras, aqui vocês têm que colocar as frações referentes às figuras que estão à frente, tá? E aqui a classificação, se é própria, imprópria ou aparente. Aí você coloca aqui as frações que estão aqui representadas nos desenhos e a classificação delas. E a aulinha de hoje, a tia falou aí, explicou que continuamos ainda na aula de frações, só que frações agora equivalentes. Vamos entender aí quem são essas frações equivalentes, tá bom? Então presta bastante atenção, se houver necessidade, retorna ao vídeo, tá? Volta o videozinho aí para ouvir novamente e ver a explicação de hoje. Assim você pode fazer em todas as aulas, mas também pode estar lá, ó, pesquisando o livrinho de vocês e em outros métodos também, tá? Vamos seguir o vídeo? Frações equivalentes.
O professor Antônio pediu aos alunos do 5º ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de um quadro. Aí está aqui a Lúcia fazendo a representação. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadro com a metade pintada e em seguida traçaram linhas verticais, tá, gente? Não lembra, aliás, não esquece, não lembra. Não esquece que linhas verticais é em pé, tá? Para obter frações equivalentes. Você pode estar fazendo isso em casa também, essa mesma experiência que eles fizeram. Observe com seus amigos, como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações. Então, frações equivalentes a 1/2, 3/2 e 2/4. Lembrando que eles fizeram linhas verticais. Juca dividiu seu quadro em 4 partes iguais e pintou 2 partes, obtendo assim a fração 2/4. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura por Lúcia, que foi pintada por Lúcia. Ou seja, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Eu ainda vou dar até uma dica para vocês também. Como é que a gente pode encontrar frações equivalentes, gente? Pega esse número aqui, o numerador e o denominador, e multiplica pelo mesmo número. Como assim, tia? Vou multiplicar aqui por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. E 2 vezes 2, que é o mesmo número que eu multipliquei aqui em cima, 2 vezes 2 igual a 4. Assim também vocês podem estar encontrando, se não quiser fazer o desenho. Bia dividiu seu quadro em 6 partes iguais e pintou 3 partes, obtendo assim a fração 3/6. Você pode estar fazendo também, gente, a multiplicação. Lembrando que o que eu multiplicar, o número que eu colocar aqui, eu vou colocar embaixo no denominador para multiplicar. Aqui nós vamos multiplicar por 3. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Então, encontrei frações equivalentes a 1/2, 3/2 e 2/4, tá? Não esquece de multiplicar no numerador e denominador pelas mesmas. Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do inteiro. Nós temos um exemplo aí no livro de vocês, tá? 3/5, aliás, 3/5, que eu encontrei 6/10 e 12/20. Não esquece que depois de 10 eu tenho que acrescentar a palavra avos. Note que os numeradores em cima e denominadores embaixo, foram multiplicados por um mesmo número para obter uma fração equivalente. É exatamente aquilo que a tia explicou. E agora vamos lá para, não é sugestão de atividade, a tia fala sugestão, mas é para orientação da atividade de casa aí. Complete o quadro com as frações equivalentes à primeira coluna. Aí a tia deixou o exemplo aqui da primeira. 1/2, 2/4 corresponde a ela, 3/6 a ela, que é exatamente o exemplo que tem lá no texto, no livro de vocês. Aí 4/8, 5/10. Ó, se eu multiplicar aqui vezes 5 e vezes 5, vai dar 5/10 embaixo, né? E 10. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5, 10. E assim você vai fazendo nas demais. Na segunda, complete as frações para que se tornem equivalentes. Deixei apenas a letrinha A aqui. Se eu tenho um resultado aqui no numerador 12, por lógica, eu multipliquei aqui embaixo por quanto? Por 3, gente. 4 vezes 3, 12 e 6 vezes 3, 18. E assim vocês vão fazendo nas demais. Aqui, ó, eu deduzi que, aliás, eu multipliquei por 2, porque 5 vezes 2, 10. E o número que eu fosse encontrar multiplicando por 2, 8, seria 4. E vocês vão fazer nos outros itens. Complete as frações equivalentes e em seguida represente-as, preenchendo os retângulos adequados abaixo. Deixei aqui sugestão da A e da B, completei aqui não precisava completar, apenas fiz a pintura, né? Vocês vão fazer no item C e D. Quarta questão. Observe as partes pintadas de cada fração representada em desenho e escreva as frações que equivalem a 2/4.
Não esquece que a 2/4, deixei aqui a letra C para você verificar. Quinta questão, circulem as frases equivalentes a 4/6. Aqui nós temos várias frações, eu tive que cobrir para não mostrar as que estão circuladas, tá? Então, as que são equivalentes a 4/6. E na sexta, você vai escrever V para verdadeiro e F para falso. E a atividadezinha de hoje, 114 e 115, para compensar de português ontem, né? Então, hoje só 2 páginas. E a frase, quanto mais você estudar, maiores serão as suas chances de obter sucesso. Não esqueça dessa frase. E ela tá bem juntinha, coladinha com a de ontem lá de português, tá, gente? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Não esquece de agradecer a Deus por mais esse dia. Tchau, até a próxima, até amanhã.